O reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Ele dorme, levanta-se, a semente brota, cresce, sem que ele o perceba. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. Então o homem vem com sua foice e ceifa a planta, porque é chegada a hora da colheita. A quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o representaremos? É como o grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. E seus ramos se estendem de tal maneira que as aves do céu vêm procurar abrigo à sua sombra. Pense sobre o que eu lhes disse. Reflita. Muito boa noite. É uma alegria poder estar com você em mais uma Madrugada de Bênçãos. Esse programa da Rede Século XXI preparado para você. Isso mesmo, esse programa é feito com você, por você. É a sua participação que faz toda a diferença aqui na TV Século XXI. E para mim é uma grande responsabilidade ter que estar com você. Levá-los a uma reflexão a partir dos temas que se seguem, a partir do Evangelho do dia, a partir dessa espiritualidade da igreja que nós vivenciamos. Hoje, o Evangelho nos mostra Jesus sendo o pedagogo junto aos seus discípulos. Jesus mostrando àqueles que estavam à sua volta a dinâmica do reino de Deus, a eficácia do reino de Deus que segue o tempo do próprio Deus. Essa eficácia, ela vem com total e absoluta força a partir daquele que elabora a forma mais apropriada de colocar no coração dos homens e das mulheres o desejo pela paz, o desejo pela justiça, o desejo pelo amor. Se nós prestarmos bem atenção, o tempo é um elemento que nos coloca numa ansiedade própria do nosso humano. E essa ansiedade nossa faz-nos atropelar muitas vezes a própria dinâmica de Deus. Quem de nós já não nos questionamos o porquê Deus demora tanto em nos atender? Quem de nós já não pensou o porquê Deus não nos atende na hora que nós queremos, do modo que nós queremos? Jesus hoje vem nos mostrar que a dinâmica de Deus e o jeito de pensar de Deus está totalmente distante daquilo que nós vivenciamos. Por isso, esta ansiedade humana própria nossa coloca em risco a eficácia do reino de Deus, coloca em risco a dinâmica do reino, quando nós não respeitamos o processo divino, quando nós não respeitamos aquilo que Deus prepara. Sim, porque aquilo que Deus prepara vem da sabedoria divina. Aquilo que Deus prepara vem da própria essência do Senhor, a fim de que nós abracemos essa dinâmica e assumamos em nossa vida. Hoje, Jesus, com a sua pedagogia, com o seu jeito próprio de ser Deus, na sua humanidade encarnada, vem mostrar para nós que o tempo de Deus, ele deve ser acolhido. O tempo de Deus deve ser tomado. O tempo de Deus deve ser vivenciado. Se nós não fizermos, estaremos desrespeitando a própria dinâmica divina. Quem de nós não queria um mundo cheio de paz? Quem de nós não queríamos que amanhã
tudo estivesse resolvido e não existisse mais violência, não existisse mais miséria, não existisse mais nada que pudesse nos ameaçar. Quem de nós não gostaríamos de ter tudo aquilo que fosse bem e bom para nós? Pois é, todos nós temos isso. Mas nem sempre isso acontece, ou isso nunca acontece. Por quê? Porque a relação humana com a sua realidade, ela diz respeito àquilo que nós possuímos e colocamos em função do reino de Deus. Hoje, Jesus vem nos mostrar esta dinâmica de assumir para nós o tempo de Deus. E se cada cristão assume para si o tempo de Deus, o seu entorno ele será marcado por essa vontade divina. E uma vez que nós assumimos a dinâmica divina na nossa vida, nós vamos realizando gradativamente o reino de Deus acontecer. O reino de Deus, ele vai acontecendo pelas bordas, ele vai acontecendo nos pequenos gestos, nos pequenos momentos, no simplificado. O reino de Deus, ele vai acontecendo silenciosamente. Assim como a dinâmica da semente que é enterrada, que por debaixo da terra, ela vai transformando-se e vai rompendo-se em um fruto, vai rompendo-se em uma nova vida, o reino de Deus também segue esta mesma dinamicidade. Portanto, para que nós possamos assumir na nossa vida essa dinâmica do reino, é necessário que nós sejamos discípulos e missionários de Jesus. E aí vem o tema da nossa noite de hoje. Você é discípulo e missionário de Jesus? Na sua vida, você consegue se identificar na dinâmica do discipulado e da missionariedade de Jesus Cristo? Sim. Se nós puxarmos pela nossa memória, esse tema, ele veio ser muito forte para nós aqui da América Latina. Quando no ano de 2007, o nosso tão querido Papa Emérito Bento XVI veio aqui à Aparecida para realizar o 5º CELAM, a Conferência Latino-Americana, Conferência Episcopal Latino-Americana, onde todos os bispos da América Latina e do Caribe se reuniram em Aparecida, naquele santuário nacional da Mãe Aparecida, para refletirem sobre este tema, discípulos e missionários de Jesus. Essa é a dinâmica da igreja, a dinâmica de ser discipulada, a dinâmica de se tornar seguidora, a dinâmica de se colocar nos passos de Jesus. Portanto, para que nós possamos responder à pergunta deste nosso programa de hoje, você é discípulo e missionário de Jesus? Nós devemos estar atentos àquele aspecto que nos faz ser discípulos. O que é ser discípulo? Ser discípulo é seguir, se colocar em marcha, fazer igual ao mestre. Ser discípulo é assumir para si aquilo que o nosso mestre nos propõe. E quem é o nosso mestre? Da onde provém aquilo que nós devemos vivenciar enquanto cristãos? Vem dele, Jesus Cristo. Esse Jesus que não é uma ideia, esse Jesus que não é um pensamento, esse Jesus que não é uma fama, mas esse Jesus que é real. Esse Jesus que é uma pessoa, esse Jesus que provoca um encontro. E para ser discípulo, é necessário ter esse encontro com Jesus. Para ser discípulo, é necessário fazer este encontro do meu eu com o eu de Deus. Para que nessa fusão de mim com Cristo, nós possamos verbalizar e sentir aquilo que o apóstolo Paulo fala em suas cartas. Já não sou eu, mas quem vivo, é Cristo que vive em mim. E nessa vivência íntima com o Senhor, nessa vivência íntima com Jesus, nesse encontro da intimidade com Cristo, nós bebemos da fonte de Deus. Nós abstraímos de Deus o sentido para a nossa vida cristã. E aí é provocada em nós uma alegria tamanha que nada nem ninguém nos detém, que nada nem ninguém nos comporta. A mesma alegria que os apóstolos sentiram lá no cenáculo, quando o Espírito veio sobre eles.
Essa alegria que os moveu a romper todo o medo, toda a insegurança e ir anunciar o Evangelho, e anunciar o reino, e anunciaram em todas as línguas. Portanto, quando o discípulo tem esse encontro com Jesus, ele se invade de uma alegria tamanha que o faz romper com seus próprios limites e sair para o anúncio do Evangelho. É nesse momento que nós nos tornamos missionários. A missão é a consequência do discipulado. A missão é a consequência daqueles que souberam fazer este encontro com o Senhor. A missão é a consequência de tornar viva a palavra. E é essa palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos impulsiona, que nos leva ao encontro do outro, porque já estivemos encontrados com o Senhor. E uma vez encontrados com Jesus, nós vamos ao encontro do Cristo que habita no outro. Por isso, ser discípulo e missionário, ou discípulo missionário, essas duas palavras que soam para nós como uma única palavra inseparável do discipulado e da missão, é necessário ter este encontro com Jesus Cristo, o enviado do Pai, o grande missionário do Pai que nos chama e nos envia. Assim como Zaqueu encontrou Jesus, mudou de vida, assim como a samaritana encontrou Jesus, mudou de vida, assim também nós somos chamados a encontrar com esse Jesus e a mudar o nosso pensamento, a mudar o nosso jeito de ser e de viver, a mudar as nossas ideias fixas para assumir o pensamento de Deus, a mudar a nossa dinâmica medíocre de viver a nossa humanidade que vive manchada pelo nosso pecado e olhar para mais além dos nossos limites e perceber que quem nos sustenta é o Espírito Santo de Deus, que provém do amor do Pai e do Filho e nos invade com uma força tamanha capaz de nos lançar para a missão. Essa missão que faz com que nós assumamos o projeto do reino. Essa missão que faz com que, concretamente, nós estejamos seguindo os passos do Mestre. E para isso é necessário que nós tenhamos esta experiência de amor. Somente quando nos encontramos com o nosso amado, somente quando deixamos que o amor nos ame, é que nós conseguimos nos alegrar profundamente e perceber que nós não podemos viver sem Jesus Cristo. Porque Ele, esse nosso Deus que caminha conosco, é a única coisa que nós precisamos ter. Nada, tudo é periférico, o resto é periférico. Deus é a essência. Somente Ele faz com que nós mudemos a nossa vida. O Evangelho está cheio de pessoas que encontraram com Jesus. Há pouco citei duas delas. Mas se nós tomarmos os 4 evangelhos, nós vamos ver que a cada encontro com o Senhor, todos aqueles que encontravam com Ele mudavam de vida e anunciavam a benfeitoria, a alegria de ter se encontrado com Cristo. Mas para isso também, para se tornar discípulo e missionário do Senhor, assim como nos pede o documento de Aparecida, nós precisamos ter este encontro com o Mestre, esse encontro íntimo. Nós necessitamos fazer a experiência carismática do Espírito, deixar que o Espírito nos mova, nos sentir inspirados por Deus, nos sentir movidos por Ele. E a partir de então, buscar no seio da igreja a formação necessária para irmos ao encontro dos nossos irmãos. Para ser discípulo do Senhor, nós necessitamos anunciar Cristo como a igreja anuncia, porque a igreja, ela é missionária. Por isso, ir nas fontes da igreja, buscar nas fontes desta igreja una, santa, católica e apostólica, o embasamento para o anúncio do reino se faz necessário. Pegar os documentos que a igreja nos apresenta, o catecismo da Igreja Católica. Por falar nisso, você o tem em casa? Você lê o catecismo da Igreja Católica? Você tem contato com a sua doutrina, com aquilo que você professa? Você encontra ali, naquele livro, os elementos
da sua fé? Sim, porque o catecismo da igreja, ele vem trazer a palavra esmiuçada. Ele vem trazer a palavra às claras, o modo como nós vivemos a fé. Por isso, talvez, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando hoje nesse programa, talvez seja por isso que muitos nossos irmãos deixaram o seio da igreja. Abandonaram o seio da igreja simplesmente porque não fizeram a experiência profunda com Cristo, com os elementos da nossa fé, da fé que professamos, da fé apostólica. Por isso, se você que me ouve nesse momento, se você fez parte da Igreja Católica e hoje está fora, volte para a igreja, volte para a sua casa. A igreja é mãe. A igreja, ela te acolhe, ela nunca te abandona. E você que permanece junto com a igreja, firme cada vez mais sua fé. Firme-se cada vez mais dentro da igreja. Não tenha uma fé fantasiosa. Busque razões para a sua fé. Estude, busque, fomente a sua fé. Dê elementos para que a sua fé, ela faça com que o seu discipulado seja de fato real. Para que a sua missionariedade, ela possa ser a partir do Evangelho. Esse Evangelho que a igreja anuncia, que é o próprio Jesus Cristo.